Unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Cells at Work. Vocês estão estranhando o cenário, vocês sabem que eu geralmente uso o meu estúdio, mas como aconteceu um acidente comigo essa semana, eu não tô podendo ficar no meu estúdio porque lá é um espaço pequeno e eu tenho que ficar com a perna levantada, porque eu machuquei o meu tornozelo. Mas apesar disso, eu vou tentar manter o conteúdo, eu vou continuar gravando, mesmo que seja num cenário tão estranho como a casa da sua avó. Eu pessoalmente nunca pensei que eu iria gravar alguma coisa sentado numa poltrona com uma cortina no fundo, mas acontece, não é mesmo? Bem, Cells at Work é a sua história, é a história do que acontece dentro do seu corpo. Bem, existem estudos que dizem que o corpo humano contém aproximadamente 17 trilhões de células e todo o anime é voltado para o funcionamento dessas células, o que elas fazem, como elas cuidam do seu corpo, o que elas mudam no seu corpo, como funciona todo o processo de cura, por exemplo, de uma ferida, desde um arranhão até alguma coisa mais grave, e elas explicam tudo, tintim por tintim, pra você entender. Ou seja, esse anime é recomendado pra todo mundo, independente da sua idade, independente do seu gosto. É um anime que ele tem muito a agregar. Apesar das cenas de violência que tem nele, que é porque tem os glóbulos brancos, que eles têm como responsabilidade acabar com as bactérias do seu corpo, até essas cenas de briga, essas cenas de luta, de certa forma elas são educativas. E ali mostra desde os glóbulos vermelhos, que tem como função carregar o oxigênio para todas as outras células que precisam desse oxigênio para funcionar, até as plaquetinhas que estão sempre andando de um lado para o outro no seu corpo, fazendo construções e tentando arrumar coisas que estão quebradas. E a parte importante desse anime todo seria como base educacional mesmo, porque eles explicam tudo. No primeiro episódio, por exemplo, a nossa protagonista é um glóbulo vermelho e também tem como protagonista um glóbulo branco, que é mostrando como eles se esbarram o tempo todo. Glóbulos. Durante a animação existe uma narração que é feita ali constantemente, que é explicando o que é cada célula e qual a função dela. Ele fala, glóbulos vermelhos são o seu sangue, que ele é vermelho e que ele tem como função pegar o oxigênio e transportar para todo o seu corpo, assim mantendo o funcionamento dele. Então o tempo todo você tem ali a aparição de todas as células que tem importância ali naquela narrativa, explicando qual que é a função dela e como é o funcionamento do seu corpo. Você vê ali toda a agitação, até porque são mais de 37 trilhões de células. Você vê ali toda a informação passando sobre aquelas células. Você vê elas trabalhando juntas o tempo todo e você entende qual que é a importância da união de todas as células no seu corpo. As plaquetinhas, ela tem como uma das funções curar as feridas. E para isso elas precisam dos glóbulos vermelhos, que vão deitar dentro da plaquinha que elas colocam. Essa plaquinha vai causar a casquinha em cima da ferida, que assim com o tempo vai curá-la. Então você vê que todos os personagens ali, eles têm uma importância. Até os personagens que não falam nada, os personagens que para a história, assim, digamos que seriam os NPCs da história. Todos os NPCs da história, eles têm uma função porque eles estão o tempo todo trabalhando. E a parte importante da história que é mostrando como as doenças, elas reagem ao corpo. Então, tipo, desde uma ferida que entram algumas bactérias, você vê ali os glóbulos brancos trabalhando e lutando contra essas bactérias. Você também vê os glóbulos vermelhos fugindo dessas bactérias e tentando manter, mesmo com todo aquele alvoroço que tá acontecendo daquela luta ali, tentando manter em movimento o oxigênio do corpo. Assim como você vê as plaquetinhas, que por sinal são muito fofos, são os personagens mais fofos. Eu acho que plaquetinhas se tornaram os personagens mais fofos de todos os animes que eu assisti. Na questão crianças, porque, tipo, são muito fofas e elas estão sempre ali se esforçando pra trabalhar, apesar de serem pequenininhas. Fora isso, essa parte aí toda que tem de ser o anime que acontece dentro do corpo humano, a gente também tem uma pequena história que seria um chip que a gente faz do glóbulo vermelho com o glóbulo branco, porque você dá uma chipadinha ali, você acha fofo aquela interação que tem entre eles, apesar de que não tem romance. Cells at Work também, eu trouxe um interesse pra mim pra assistir essa série, além das propagandas da Crunchyroll que aparece o tempo todo, é que Cells at Work, ele foi elogiado por especialistas, eles fazem uma analogia ao corpo humano, uma forma que fica muito fácil de entender, apesar de ter toda a ficção em volta, né, claro. Tipo, uma célula, um glóbulo branco, ele não tem uma faca pra sair matando os monstros, mas você tem ali os glóbulos brancos, eles vão ali até a bactéria e vão atacar ela pra tentar te proteger. Tem um episódio que foi um dos episódios mais elogiados, que é o episódio do câncer. Ele é um dos últimos episódios, se não me engano. A spoiler, tá? Cada episódio ele é separado, então você pode ver, tipo, sei lá, o episódio 5 primeiro, depois você vê o episódio 3, depois você vê o episódio 10, depois você vê o episódio... Enfim, tem toda a explicação em todos os episódios, até
porque ele é feito pra ser uma série de TV. Então você tem ali uma facilidade de encontrar explicações para o que tá acontecendo o tempo todo. Mas eu recomendo que você acompanhe desde o primeiro episódio até o último, até porque você tem uma linha do tempo ali também, que apesar de não ser tão importante para as histórias que acontecem em cada episódio, eles são bacanas pra você acompanhar o dia a dia de todos os personagens ali. Uma coisa que eu achei interessante desse anime é que meio que acabou virando um ditado do anime, né, pelo meu irmão, é que toda vez que você tiver uma dificuldade muito grande, você tiver um problema muito forte, você chama uma mulher. Porque as mulheres desse anime, ou seja, as personagens que são femininas, elas são as mais fortes. Tirando os glóbulos vermelhos, apesar de eles terem um empenho muito forte pra manter o corpo em funcionamento o tempo todo, e você vê esse empenho no decorrer do anime, você vê que os glóbulos vermelhos, eles não desistem. Alguns acabam pensando em desistir, assim, só que chega a menina lá que é a protagonista e fala, não, a gente tem que fazer funcionar porque tá todo mundo trabalhando pra esse corpo tá funcionando, e o nosso trabalho é continuar carregando o oxigênio. Então, tipo, ela vai lá e mostra, não, a gente tem que fazer isso. Já as outras personagens femininas, por exemplo, eu esqueci o nome dela, que é... Cara, as mulheres, elas aparecem quando a situação tá muito crítica, elas são chamadas pra lidar com os problemas, e quando elas chegam lá, elas acabam com o problema de uma forma muito fácil. Isso é fascinante, a forma como eles colocam a luta dessas células e todas as funções que ela tem dentro do corpo. Porque apesar de elas serem as fodonas que ficam lá, tipo, acabando com aqueles personagens que são os mais perigosos da história, elas também são os personagens que trabalham com coisas pequenas, tipo, o personagem que tem que ajudar com a limpeza de tal ambiente, o personagem que tem que estar sempre de olho no que tá acontecendo naquela região. Ou seja, nada no nosso corpo tem só uma função. Nada do nosso corpo tem só a função de destruir bactérias. O nosso corpo tem como função também, por exemplo, os glóbulos vermelhos. Ele não tem só a função de carregar o oxigênio, ele também tem a função de deitar ali nas plaquetinhas, junto com as plaquetinhas, pra fazer a ferida ser curada. Ele tem a função de manter a movimentação também, porque senão o corpo, se parar, o corpo para também. Em momento algum a gente vê eles descansando de fato, parando pra dormir, indo, sei lá, pra casa dormir. Eles estão sempre trabalhando, porque essa é a função das células do corpo. Além de ser uma animação muito bonita, eu gosto desses desenhos que não são muito realistas, digamos assim. Ultimamente as animações têm tentado ser cada vez mais realistas, e isso é uma coisa que Cells at Work não tem. Ele não tem como função ser mais realista, ele tem como função ser um desenho informativo. E eles trabalham muito bem na parte do informativo e na parte do desenho. Eu adorei essa animação, sério. Eu assisti ela do começo ao fim, tipo, maratona em um dia. Então eu indico que você vá assistir agora. Eu vou parar de falar sobre ele pra acabar não dando muito spoiler, apesar de que eu acho que não tem como dar muito spoiler desse anime, porque é bem claro o funcionamento do corpo, como ele tá funcionando. Cara, ele é muito indicado, tem na Crunchyroll, então cola lá pra assistir. É uma temporada completa que se fecha nela mesmo, mas como eu já disse, os episódios também se fecham um no outro, não precisa de ter toda essa cronologia dentro desse anime. E cara, eu indico pra caramba. Tem gente no meu grupo do Discord também que já tinha me indicado esse anime antes, só que eu fiquei com preguiça de assistir, mas eu acabei assistindo pela pressão e me arrependi muito de não ter assistido antes. Então escuta a voz da experiência e vai lá assistir esse anime. E é isso, unicórnio. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Deixa seu like aqui nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, pode deixar seu dislike mesmo. Deixa nos comentários o que você acha dessa animação, se você já assistiu, ou se você não assistiu, deixa nos comentários indicações de outras animações que você queira que eu assista e traga aqui um vídeo para o canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, até porque eu tô precisando muito de compartilhamento. Indica esse anime também para outras pessoas. Indica compartilhando o vídeo, fica mais fácil. Compartilha esse vídeo para vários amigos, para várias pessoas, independente de série, idade, gosto, porque ele é um anime muito informativo e que vale a pena você assistir. Me siga nas outras redes sociais, siga também as redes sociais do Ladupan, estão todas aqui na descrição. Mas de qualquer forma, as redes sociais das minhas são todas Liv_Alves Cruz, e todas as redes sociais do Ladupan são @Ladupan. Entra no meu grupo do Discord, que tá aqui na descrição. Lá no grupo do Discord você pode trocar ideia comigo, e também você foge desse problema do YouTube de não compartilhar os vídeos pra vocês todas as vezes que eu postar, porque eu mesmo vou lá e compartilho com vocês. Entra no meu canal Twitch, porque eu tô fazendo lives de gameplay lá durante a semana. Bem, é isso, unicórnios. Até o próximo vídeo e tchau!